Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, dia 1º de janeiro, celebramos a solenidade da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos de 16 a 21. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, dia 1º de janeiro. Aproveito para desejar a todos que acompanham o canal e suas famílias um santo e abençoado ano novo. Compartilho com vocês nesse dia um comentário feito por Santo Atanásio, bispo, que tem como título "O Verbo assumiu nossa natureza no seio de Maria", que nos diz assim: o Verbo de Deus veio em auxílio da descendência de Abraão, como diz o apóstolo. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, e assumir um corpo semelhante ao nosso. Eis porque Maria está verdadeiramente presente neste mistério. Foi dela que o Verbo assumiu como próprio aquele corpo que havia de oferecer por nós. A Sagrada Escritura, recordando este nascimento, diz: envolveu-o em panos. Proclama felizes os seios que o amamentaram, e fala também do sacrifício oferecido pelo nascimento deste primogênito. O anjo Gabriel, com prudência e sabedoria, já o anunciaram a Maria. Não lhe disse simplesmente aquele que nascer em ti, para não se julgar que se tratava de um corpo extrínseco nela introduzido, mas de ti, para se acreditar que o fruto desta concepção procedia realmente de Maria. Assim foi que o Verbo, recebendo nossa natureza humana e oferecendo-a em sacrifício, assumiu-a em sua totalidade, para nos revestir depois de sua natureza divina, segundo as palavras do apóstolo. É preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade. É preciso que este ser mortal se vista de imortalidade. Estas coisas não se realizaram de maneira fictícia, como julgam alguns, o que é inadmissível. Nosso Salvador fez-se verdadeiro homem, alcançando assim a salvação do homem na sua totalidade. Nossa salvação não é absolutamente algo de fictício, nem limitado só ao corpo, mas realmente a salvação do homem todo, corpo e alma, foi realizada pelo Verbo de Deus. A natureza que ele recebeu de Maria era uma natureza humana, segundo as divinas Escrituras, e o corpo do Senhor era um corpo verdadeiro. Digo verdadeiro porque era um corpo idêntico ao nosso. Maria é, portanto, nossa irmã, pois todos somos descendentes de Adão. As palavras de João, o Verbo se fez carne, têm o mesmo sentido que se pode atribuir a uma expressão semelhante de Paulo: o Cristo fez-se maldição por nós, pois da íntima e estreita união com o Verbo resultou para o corpo humano em engrandecimento sem par. De mortal tornou-se imortal, sendo animal tornou-se espiritual, terreno transpôs as portas do céu. Contudo,
Mesmo tendo o Verbo tomado um corpo no seio de Maria, a Trindade continua sendo a mesma Trindade, sem aumento nem diminuição. É sempre perfeita e na Trindade reconhecemos uma só divindade. Assim, a Igreja proclama um único Deus no Pai e no Verbo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.